Sejam todos muito bem-vindos ao canal Portal da Ascensão. Este é um canal a serviço da luz, do amor e da verdade. A verdade, ela liberta, e a luz é informação. Se você gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Gratidão. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, iluminando cada coração da terra. Que possamos, nesses momentos vividos, ter a paciência e principalmente a resignação nos mandamentos do Senhor. E também a compreensão com o próximo. Muito se tem vindo sobre os lares, sobre a terra, que muitos irmãos têm ficado sem paciência. Muitos irmãos estão perdendo, às vezes, os pensamentos positivos, se adentrando nos pensamentos negativos. Como foi falado a vocês, tudo tem um começo e tudo tem um término. A hora de ficar tranquilos que tudo que puder ser feito segundo a vontade do Pai será feito pela terra. E chegará um dia que essa doença não existirá. Mas precisamos agora ter a colaboração dos homens da terra e as mulheres da terra para que compreendam que tudo está nas mãos de Deus. Meus queridos irmãos, filhos de meu Pai, meus irmãos, meus filhinhos, queridos meus, é necessário muitas vezes que a dor nos chegue para que compreendamos o verdadeiro propósito da vida. Muito se tem falado, somos emissários enviados à terra para tentar levar a humanidade a uma resignificação da vida. Porém, muitos ainda estão por tentar refratar esse sentimento. Não há como. Porque se não mudarem seus estabelecimentos nessa vida, mudarão na próxima. Todos estão aqui para evoluir. E evoluindo, aprendem a amar, a dividir e ter caridade. É necessário que esses momentos cheguem à Terra para que a Terra consiga fazer com que ela se evolua e evolua os seres que aqui estejam dispostos à mudança. Muitos têm falado, se discutido, preocupado, se esqueceram quem está no controle é Deus. E eu mesmo também atuo segundo a vontade do Pai. Então, meus filhos, tenham paciência e resignação em vossos corações. Não entrem em desespero. Já foi-vos falado que o medo e o desespero fortalecem ainda mais aqueles que são contrários à luz na terra. É necessário que nesses tempos mudem vossas formas íntimas e vossas atitudes, e assim mudarão vossas casas. Já foi-vos dito pelos emissários celestes que é necessário fazerem oração em família, se unam tanto em festas para comemorar alguns eventos, não podem se unir também para uma oração com Deus? Filhinhos, lembrai das palavras que foram ditas há 2000 anos atrás. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e fará o mesmo com os teus irmãos. Eis a receita da felicidade e do amor verdadeiro. A caridade é um complemento ainda maior. Assim, entenderão que todos vocês estão conectados uns aos outros e juntos estamos ao Pai e o Pai está em nós. É necessário muitas vezes passar por esses desafios para que a humanidade comece a despertar para o real sentido da vida. Tudo que é vos dado, como já falei, é retirado àquele que não sabe ter, e aquele que não tem se dá a abundância. É necessário algumas coisas acontecerem, como já foi dito, mas também virá a cura, assim como já nosso Pai enviou para outras doenças que nós mesmos desconheceis. Na época que vivi, a doença determinativa era a lepra. Muitos foram que vieram e foram curados pela fé em Deus. E muitos estão sendo curados também pela fé em Deus. Porque precisavam passar por esse processo para se adaptarem a coisas ainda desconhecidas da humanidade. Então, um novo universo surgirá. Muitos se têm aterrorizado pelas coisas que irão acontecer, mas se preocupem com o vosso interior. Se a vossa casa está limpa, se está preparada, se está firmada em Deus, ela estará forte como uma rocha. Assim
Como ensinei aos meus apóstolos, ensino a vocês também todos os cuidados necessários para a manutenção do ser vivente. Não se esqueçam que são somente matéria. Lembrem-se que além da matéria há um espírito vivente, e esse precisa mais do que nunca de energia, de oração, de fé, de manutenção e principalmente de estudo. O estudo faz com que o espírito se prepare para que alguma coisa, quando ocorra, ele não entre em desespero. E muitos, infelizmente, se entrarão em desespero porque não aproveitaram os emissários que chegaram à terra para a comunicação e os avisos que foram dados. Muitos serão, infelizmente, aqueles que blasfemarão contra o Pai, achando que foi Deus o culpado por tudo que ocorre na terra. Pelo contrário, o homem destruiu a natureza sem pensar em nada, matou os animais, cada vez mais sacrifícios de animais que estão em evolução como toda a sociedade humana está. Os animais evoluem, assim como o homem também evolui a pedra e vegetal. Já foi vos dito, tudo que Deus cria vai à perfeição, mas o sangue ainda escorre pela mão de muitos. Animais são sacrificados para satisfazerem desejos humanos. E assim, meus filhos, muitas coisas desconhecidas da humanidade que virão à tona, porque quando o grande clarão chegar à terra, iluminará até os poços mais escuros, e não se esconderão nas cavernas, porque ali também eu revirarei e farei com que eles saiam para fora. Mas é necessário que essas coisas aconteçam sobre a terra, não para descausar dor, nem causar pranto, nem muito menos para causar tristeza, para que vocês parem e reflitam. Como já foi dito por nosso querido irmão Allan Kardec e outros emissários que vieram antes dele, a morte não existe. Após a morte vem uma nova vida, um novo recomeço. Quando a alma assim precisa retornar à terra, ela retorna para que o seu espírito seja purificado e tenha o conhecimento necessário para a próxima evolução em outros planetas. Minha mensagem hoje é uma mensagem fraterna de amor, para trazer esperança para vocês. Seja o que aconteça na Terra, entendam que a Terra também passa pelo seu processo evolutivo e é necessário algumas formas geológicas acontecerem para que ela restabeleça e se cure. O solo tem sofrido muito, meus filhinhos. O homem cada vez mais destrói com o veneno que taca na lavoura. A terra absorve tudo e também absorve a energia deletéria daqueles que só pensam em coisas negativas, em maldade, em ódio. E quanto não foi o sangue que derramou sobre a terra? A mesma necessita de descanso, e Deus, nosso Pai, Mãe, vos dará o descanso. Novas terras surgirão em lugares que vocês não acreditam. Terras surgirão de entre as águas, terras novas, terras límpidas, terras prontas para o cultivo. Porém, o homem e a mulher que aqui ficar tenderá a entender que precisa obedecer os mandamentos de Deus, e a humanidade vai entender naquele dia que tudo tem que seguir uma ordem, tudo tem que seguir uma harmonia. Fora da harmonia vem o caos. Infelizmente, muitos serão aqueles, como eu vos disse, que não entenderão o momento passado. Muitos se falam, filhinhos, sobre a escuridão, mas vocês não enxergam muitas vezes a escuridão que está dentro de vós mesmos. Deixem que o sol de Deus domine vossas almas. Não liguem para aqueles que acham que vocês, quando oram ou quando pedem alguma coisa para a melhora própria, lembrem-se, pedir para o engrandecimento da alma, pois as coisas da terra são passageiras. A traça corrompe, o ladrão vem e rouba, como já vos falei. Mas é necessário que muitas coisas aconteçam sobre o solo terreno, coisas indescritíveis no momento, que somente pertence ao tempo de Deus, para que a humanidade desperte. Infelizmente, alguns só despertarão muitas vezes pelas turbulências, não pela harmonia. Mas naquele tempo, e em todos os tempos, e em todas as estações, eu estarei com cada um de vocês, assim como eu prometi.
Meu amor já se derrama sobre toda a terra, junto dos arcanjos e anjos, cada um com suas missões dadas pelo Pai, e eu com a minha, cumprirei da melhor forma possível, junto dos meus irmãos. É necessário que aconteçam algumas coisas para que a terra possa se reformular, se reconstruir. Mas lembrem-se, naqueles dias, não é castigo divino, é uma reconfiguração do planeta. Todos aqueles que plantaram, sim, colherão, mas também terão a misericórdia de Deus, que é Pai e Mãe misericordioso e bondoso, capaz de fazer a criatura mais refratária e aquela que menos tem amor, ser um amor e um vaso transbordante de paz. Deus reconstrói todos os seus filhos quando necessário e vos transforma em um dia em anjo. É necessário, meus irmãos, que aconteçam algumas coisas sobre a terra para que algumas coisas sejam reconfiguradas. Lembrem-se disso. Quando a terra começar a dar os seus gemidos de despertar, ela causará algumas coisas necessárias à terra. Algumas vezes é necessário que ela acorde, e no seu acordar ela remexerá e remexerá. Porém, filhinhos, eu vos colocarei no lugar certo, na hora certa e no lugar correto. Lembrem-se que os anjos estão nos céus, na terra, de prontidão, à espera de nosso Pai querido, para dar início a tudo que acontecerá. Já estamos traçando um novo projeto, o projeto da nova humanidade, que vocês sempre falam em algumas mensagens. É necessário que aconteçam isso para o crescimento espiritual. Um conselho, se assim posso vos dar: seguir os mandamentos de Deus, amar ao teu próximo e primeiramente a Deus sobre todas as coisas, e cultivar o Evangelho e a lição que ensinei em vossos lares. Preencham vossos lares com o Evangelho e com o amor de Deus, e façam da caridade morada diária de vossos corações. Assim se abstercerão do escudo protetor sobre vós, sobre vossas casas, vossos familiares. Assim eu encerro minha mensagem que sempre virá àqueles que estão desejosos do meu coração. E eu, como já disse a vocês, se pudesse e posso, coloco sempre vocês no minha proteção. Basta que vocês assim me permitam. Eu encerro a mensagem, agradeço a todos que ouviram, que a paz de nosso Deus Mãe esteja com vocês, e nós, os cristos, trabalhamos incessantemente da melhor forma para que a humanidade faça o seu progresso moral e espiritual e a sua evolução. Assim encerra-se essa mensagem e decreto em toda a humanidade: lembrai, meus amados, da palavra de Deus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Se assim posso relembrar uma mensagem de Paulo: fora da caridade não há salvação. Fiquem na paz, no amor de Deus e com meu amor também. Assim eu encerro a mensagem. Que assim seja, meu Pai, segundo a tua vontade, o teu espírito e o teu coração. Eis-me aqui.